Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anônima. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, pegue sua Bíblia, sua caneta, sua agenda para que você anote, e grife as partes que mais lhe chamaram a atenção. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Então, iniciemos clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminai os nossos pensamentos, sede o nosso guia, toma posse de todo o nosso dia, de todos os nossos ser, que nós possamos pôr em prática a Tua Palavra, possamos amá-la e estudá-la a cada dia, por vossa intercessão, ó Mãe Santíssima. Amém. Amém. Capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temia o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda, sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar dinheiro. Ele aceitou e procuravam a oportunidade para entregá-lo a eles escondido da multidão. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram: Onde queres que preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a sala em que comerei Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram e acharam tudo como dissera Jesus, e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo, doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Esta é a taça, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. Ele diz, isto é o meu corpo, Não disse, isto significa o meu corpo, isso é para vos lembrar do meu corpo. Mas Jesus disse incisivamente, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, neste momento aqui, na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. E ele dá ordem aos seus discípulos, Fazei isto em minha memória, A palavra no grego, vai dizer o memorial, O memorial não é algo que se lembra, mas é algo que se revive. Então, toda vez que nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos revivendo aquela última ceia. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai, segundo o que foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele foi entregue. E começaram então a indagar entre si, qual deles faria tal coisa. Houve também uma discussão entre eles, qual seria o maior. Jesus lhe disse: Os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino como meu Pai o dispôs para mim.
a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Senhor, eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantarás hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer. E disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-lhe alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome, como também aquele que tem alforje. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os inimigos, pois também o que me diz respeito tem um fim. E disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: é suficiente. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: Orai, para não entrardes em tentação. E afastou-se deles, mais ou menos um tiro de pé. E, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia orava com mais insistência ainda, e o suor lhe tornou-se semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza, e disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entreis em tentação. Aqui o Evangelho de São Lucas é o único que vai relatar a questão dessa angústia de Jesus ao ponto de Jesus suar sangue. Sabe? Então, já é comprovado cientificamente, né? É comprovado cientificamente que uma pessoa em um caso extremo de angústia é possível a pessoa suar sangue. Então, a angústia de Jesus foi tamanha, né? E só quem prestou atenção nesse detalhe foi Lucas, né? Que era médico, que conhecia o corpo humano. Então, Jesus se angustiou de uma maneira tão grande que até suar sangue ele suou, né? Então, nós também passamos por angústias, mas não comparada a de Jesus, né? E às vezes a gente quer que nossa oração seja ouvida a qualquer custo, mas a nossa oração ela deve ser igual a essa oração de Jesus: Senhor, que não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nós também devemos rezar por aquelas pessoas que sofrem, tanto pela cura delas, se for da vontade de Deus, como para que elas também tenham essa oração igual a de Jesus, que elas compreendam que o seu sofrimento não é em vão, mas tudo tem um propósito, porque Deus não permite nenhum mal, se daquele mal ele não tirar um bem maior. Então, todo mal que a gente possa passar, Deus ele é incapaz de fazer com que aquele mal seja simplesmente para o mal, mas aquele mal ele tira um bem muito maior. Qual o maior mal que pode ter existido? A gente ter matado Deus, o Filho de Deus, que foi enviado na terra. E deste mal, Deus deu um bem maior, que é a salvação de todos os pecadores, certo? Então, quando nós estivermos nas nossas angústias, que a gente se lembre sempre da oração de Jesus: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E peçamos acreditando que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer, certo? Mas que seja feito sempre a vontade dele. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que achavam com ele disseram: Senhor, se ferirmos a espada,
e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Depois Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefe dos sacerdotes, chefe da guarda do templo e os anciãos. Como um ladrão saístes com espadas e paus. Eu estava convosco no templo todos os dias, não puseste a mão sobre mim. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Prenderam-no e levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor. E Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu-o sentada perto do fogo e, encarando, disse: Este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: tu também és um dele. Mas Pedro declarou: homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia: certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que disse. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. E Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante, tu terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Pedro, ele nega Jesus, assim como Judas Iscariote. Mas a ação de Pedro é diferente da de Judas, porque Judas, ele se desespera, ele não acredita na misericórdia de Deus e vai se matar. Enquanto Pedro, ele reconhece a misericórdia de Deus e chora amargamente, arrependido daquilo que fez. E Pedro alcançou o perdão. Judas, que desesperou da misericórdia de Deus, não obteve esse perdão, porque não teve a esperança na misericórdia de Deus. Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam, cobriam o rosto e o interrogavam: faz uma profecia, quem é que te bateu? E proferiam contra eles outros insultos. Quando se fez dias, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, do chefe dos escribas, e levaram para o sinédrio, dizendo: se tu és o Cristo, diz-nos. Ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Todos então disseram: és portanto o Filho de Deus? Ele lhe declarou: vós os dizeis: eu sou. E replicaram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos de sua boca. E toda a multidão se levantou e conduziram a Pilatos. Jesus aqui, ele é interrogado se ele é o Cristo. Jesus diz: se eu disser, vocês não vão acreditar. E se eu interrogar vocês, vocês não vão me responder. Depois Jesus vai dizer que o Filho do Homem estará à direita do poder de Deus. Os fariseus vão perguntar: e tu és o Filho de Deus? Jesus vai responder: eu sou. Eu sou não era uma palavra usada pelos hebreus, porque eu sou é o nome de Deus. Então, quando Jesus diz eu sou, Jesus está afirmando categoricamente que ele é Deus. Então, aqueles judeus, eles se enfurecem e dizem: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos de sua própria boca. Aqui está a condenação de Jesus, quando Jesus revela quem ele é. Ele é o eu sou, ele é Deus. E ainda por essa afirmação, há contradição hoje ainda no mundo de hoje. Muitos não acreditam que Jesus é Deus. E agora, aqueles que acreditam devem verdadeiramente seguir a Cristo. Porque se ele é Deus, nós devemos toda a obediência e devemos adoração a Cristo. Certo? E se ele não é Deus, nós devemos refutá-lo, nós devemos abandoná-lo, porque é um mentiroso. Então só tem 2 alternativas: ou nós acreditamos que Jesus é Deus e o seguimos com todo o nosso empenho, ou nós não acreditamos nas palavras de Jesus e temos como mentiroso e devemos combater. Então só existem essas 2 opções, certo? Então não existe meio termo.
Para Jesus, ou você acredita ou você não acredita. Porque a palavra de Jesus ela é bem clara. Ele diz, eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Certo? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Amanhã nós daremos prosseguimento ao estudo da palavra. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.